Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lorival Pulpo, seja bem-vindo ao canal Escrituras Plus. Tá sabendo? Nós temos um curso sobre espiritualidade. Conheça o nosso curso, clica no link aqui, tá na descrição, primeiro link na descrição. Vai lá, dá uma olhadinha. E se você se inscrever, vai ser bênção para a sua vida, para a minha vida, e você vai crescer e amadurecer na fé do nosso Senhor Jesus Cristo. A razão de você estar aqui nesse curso é porque provavelmente você está envolvido com pregação ou talvez iniciando nesse desafio de pregar. Então deixa eu desmistificar algo que esse vídeo não é. Esse vídeo não é um curso, não é uma palestra sobre como você deve pregar. São apenas dicas rápidas para você prestar atenção e colocar em prática, aplicar, e assim a sua pregação surtirá efeitos extraordinários e você vai perceber o quanto que você vai mudar à medida que você seguir essas dicas. Isso significa que você não vai sair desse vídeo de hoje um expert em pregação. Obviamente, esse vídeo não é para esgotar todo o assunto. Eu pretendo fazer mais vídeos com essa temática, com dicas rápidas para vocês, para que vocês possam colocar em prática e assim desenvolverem melhor o chamado que Deus tem para a vida de cada um de vocês. Dito tudo isso, deixa eu passar para as dicas. Eu quero apresentar 4 dicas. Acho que o número 4 tem sido bastante usado nesse canal e é de propósito. Eu quero fazer vídeos curtos que vocês possam assistir do início ao fim. A primeira dica: leia o texto várias vezes. Todas as vezes que eu vou pregar um texto, durante a semana que eu vou pregar, ou durante um período anterior à pregação, eu gosto de ler o texto no mínimo 12 vezes. Tem algo místico nesse número, ler 12 vezes? Não, é porque é um número que você vai poder absorver bastante do texto, entender, compreender o texto. Na medida que você vai lendo o texto, você vai percebendo os personagens, o que eles falam, quais são as ações, qual o local onde eles estão e assim por diante. Então, ler o texto tantas vezes assim serve para internalizar o texto, para que ele comece a fazer parte de você e você tenha familiaridade com ele. Sabe aquelas coisas que você conhece de cor e salteado? É fazer isso com o texto, ler o texto até que ele se torne um com você e você um com ele. Isso vai te ajudar não somente na sua pregação, mas também na sua espiritualidade, na sua vida com Deus, e no momento propício Deus pode usar essa palavra para você falar para alguém, para você instruir alguém e assim por diante. Mas não só internalizar, você pode ler o texto até o ponto de decorar ele. Eu conheço algumas pessoas que quando vão pregar, de fato decoram o texto. Eu não sei quantos de vocês já assistiram, o Hernandes Dias Lopes é um dos que faz isso, né? Ele começa a ler o texto na Bíblia, deixa a Bíblia do lado e começa a citar o texto, falar o texto para as pessoas, praticamente como de cor, né? Então, isso é importante, isso é legal, vale muito a pena, tá bom? A nossa segunda dica é: leia, explique e aplique o texto. Agora eu não estou falando propriamente no momento de preparo, mas no momento em que você vai expor o texto. Eu já vi vários pregadores lerem o texto, fugirem do texto e nunca mais voltarem para o texto. Se esmere, se dedique para que o que você for falar esteja relacionado àquele texto que você preparou, que você leu, que você se dedicou e dedicou tempo para isso, né? É uma falta de respeito você anunciar um texto para a igreja e fugir dele e não explorar aquele texto, né? Então leia, explique o texto para as pessoas, torne claro o texto para as pessoas e também aplique para a vida delas. O que elas vão fazer com aquele ensinamento, o que elas farão com aquele texto bíblico, como elas podem colocar na sua rotina e no seu dia a dia. Então, seguindo isso, você pode fazer com que o texto se torne útil para os seus ouvintes e não somente dizer e mostrar para as pessoas que você conhece várias passagens da Escritura, além do texto em que você está lendo. A dica que eu posso dar para vocês é: preste atenção em frases ou palavras repetidas. Deixa eu dar um exemplo. Quando você lê o Salmo 136, não tem como você não perceber, não notar
frase que se repete em todos os versículos: porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Se você usa a versão NVI, vai estar: porque o amor de Deus dura para sempre. Essa frase se repete. Por que ela se repete? Ela se repete porque é um recurso pedagógico. Aquilo tem que internalizar na nossa mente. O dia a dia do povo de Israel, eles deveriam entender e compreender a misericórdia de Deus. Um outro local onde palavras se repetem bastante, lá em João capítulo 15, a palavra estar ou permanecer repete mais de 10 vezes nos 20 primeiros versículos, lá em João 15. Se vocês notarem, se vocês verem, qual é a ideia do texto? Estar em Deus, ter um relacionamento com Deus, nos aprofundar com Deus. Essa repetição de palavras faz com que você entenda aquilo que Deus deseja falar com a comunidade, aquilo que Deus deseja falar com a igreja. É o que Deus deseja que as pessoas guardem, que as pessoas internalizem, que as pessoas façam. Em outras palavras, se você deseja falar aquilo que Deus está falando para as pessoas, preste atenção em frases ou palavras que se repetem, porque é um indicativo claro daquilo que Deus quer para elas. Quarta e última dica: tente encontrar o ponto central do texto. Várias pessoas que eu vejo pregando ficam em regiões periféricas do texto e não entendem ou não compreendem qual é o ponto central. Lá em João capítulo 3, nós temos o diálogo de Jesus com Nicodemos. E esse diálogo se estende até para frente do versículo 15. E o ponto central daquele texto é a regeneração por meio da ação do Espírito Santo. Esse é o ponto central. Mas às vezes nós ficamos em pontos periféricos do texto. E ali talvez algumas pessoas foquem na incompreensão de Nicodemos em relação àquilo que Jesus estava dizendo. Está presente no texto? Sim, mas não é o ponto central, não é a ideia central do texto. Portanto, é extremamente importante que você olhe, que você perceba, que você relacione qual é a ideia central, porque a ideia central é o que vai fazer com que você acerte na transmissão do texto para as outras pessoas. Bom, obrigado por nos acompanhar nesse vídeo. Espero que esse conteúdo seja útil para a sua vida e para o seu ministério. Não se esqueça de se inscrever, de curtir esse vídeo e de compartilhar com outras pessoas que também querem pregar em suas igrejas. Mais um detalhe, clica aqui no link do curso, conheça ele, seja nosso aluno em outras plataformas. Forte abraço, Deus te abençoe.